No dia em que se completam 38 anos da morte de Elvis Presley, o Domingo Espetacular traz uma entrevista com um brasileiro que estava lá naquele 16 de agosto. Um médico recém-formado que ajudou na necrópsia do rei do rock e garante, Elvis chegou morto na emergência. Mas ele também tem uma boa notícia para os fãs. O corpo não tinha sinais do uso de drogas. O maior astro da história do rock. Um médico brasileiro de 30 anos. No final dos anos 70, os caminhos dos dois se cruzaram de forma inesperada. O doutor Raul Lamin comprovou o que uma legião de fãs em todo o planeta tenta negar até hoje. Ele garante, o rei do rock está morto há 38 anos. O Domingo Espetacular veio até Juiz de Fora, em Minas Gerais, para conhecer o único brasileiro que participou do exame de necrópsia no corpo de Elvis Presley. Isso foi em 1977. Agora é aqui, na Santa Casa da cidade, que o médico trabalha. O médico brasileiro Raul Lamin fazia residência no Hospital Batista de Memphis, nos Estados Unidos. Ele estudava patologia, uma área da medicina responsável por descobrir diagnósticos de doenças e as causas das mortes. Eu cheguei no escritório lá da secretária de necrópsia, porque ela falou comigo, não, você não vai embora não, porque tem uma necrópsia para fazer. E eu falei, é. Que, curiosamente, né, sem alguma coisa importante, ela falou assim, muito mais do que você imagina. Eu falei, o quê? É o Elvis Presley. Naquela tarde, Elvis Presley havia sido encontrado caído no carpete do banheiro da mansão dele. Aquele seria o primeiro plantão do ano do Dr. Raul. Um dia inesquecível. Quando ele chegou, viu que ele estava morto. Até que alguém lá, dizem que foi um atendente lá na emergência, que falou, meu Deus, é o Elvis Presley. Aí eles foram lá fazer, atender, tentar ressuscitar, mas já estava mesmo morto. As tentativas desesperadas não adiantaram. Em poucos minutos, todas as atenções do mundo estavam voltadas para a sala de necrópsia, exatamente onde o Dr. Raul trabalhava. Tinha muita gente do lado de fora, tinha esses carros de reportagem, desses canais de televisão americana. Polícia. Polícia também. Afinal, qual seria a causa da morte do maior astro do rock de todos os tempos? Aquele seria o grande desafio da carreira do jovem médico. Você ficou nervoso? Qualquer pessoa fica, né? Quando você vai estar envolvido com uma coisa importante assim, né? A gente fica, ainda mais eu estrangeiro, tá participando de uma coisa lá de uma pessoa que era endeusada, a gente fica meio assustado. O exame durou pouco mais de 2 horas. Tempo suficiente para descobrir 2 problemas de saúde de Elvis. Ele tinha uma dilatação no intestino grosso e o fígado também estava maior do que o normal. Pode ser que as drogas, né, e as drogas a que eu me refiro são medicamentos, a maioria deles, ou quase todos, são metabolizados no fígado. Então eu não sei até que ponto isso pode ter participado dessa hepatomegalia. O exame de sangue feito no corpo encontrou várias substâncias, como morfina e codeína, que são usadas para combater a dor, vestígios de um remédio para ansiedade e barbitúricos, que são compostos usados para sedação. Tudo em doses consideradas aceitáveis pelos médicos. Só uma substância foi identificada em nível acima do padrão,
a metaqualona, um sedativo e antidepressivo usado na década de 70 para dormir. Mas o médico brasileiro que conheceu de perto a ficha hospitalar do cantor afirma com segurança: Elvis Presley não foi vítima das drogas. Mentira. Não existe nos recordes médicos dele, nas papeletas, e era um calhamaço bastante grande, porque ele praticamente todo ano passava uma temporada no hospital ali fazendo exames, porque ele sempre teve alguma patologia que nunca ficou muito bem esclarecida. E em nenhum momento, nessas papeletas dele, houve menção a qualquer tipo de vício, nem fumo, nem álcool, e muito menos drogas. As drogas que ele usava eram drogas lícitas. Elvis Presley pavimentou a estrada da fama quando surgiu nos anos 50. A voz marcante e o jeito único de dançar o transformaram em um mito da música e do cinema. Mas nos anos 70, Elvis Presley amargou de sabores na vida pessoal e começou a ter sérios problemas de saúde, nunca divulgados com clareza. A medicação que tomava à base de cortisona deixava o rei inchado, acima do peso e muitas vezes deprimido. Mas nada disso teria sido suficiente para tirar a vida de Elvis. Segundo o médico, o cantor morreu por falta de oxigênio, provavelmente depois de cair com o rosto no carpete por causa do sono provocado pelos remédios. O aspecto que ele tinha era de uma pessoa que teve déficit respiratório, quer dizer, asfixia praticamente. Porque tem um sinal muito característico que é uma coloração mais azulada da cintura para cima, que a gente chama de cianose, e uma tendência a pessoa respirar com a boca aberta, entendeu? Na ânsia de buscar ar. Eu acredito, quer dizer, na minha maneira de ver, a única explicação que eu tenho é exatamente essa, que ele possivelmente morreu por anóxia. Após o exame mais importante de sua carreira, o Dr. Raul concluiu o mestrado nos Estados Unidos. Anos mais tarde, voltou ao país para estudos de atualização. Hoje, ele é professor universitário e médico patologista. É especialista em pesquisar doenças que atingem os tecidos humanos, como câncer. Aqui no setor de análises microscópicas, onde o Dr. Raul trabalha atualmente, tem gente que ainda nem sabe sobre essa experiência que ele viveu de ter feito a necrópsia no corpo do rei do rock. Como um bom mineiro, o Dr. Raul sempre foi muito discreto. Durante décadas, esse foi um assunto praticamente intocado. Com o passar do tempo, ficou mais difícil esconder. O brasileiro Raul Lamin é personagem de um livro lançado nos Estados Unidos na década de 90, que conta os detalhes da morte de Elvis Presley. Eu não podia prestar informação de uma coisa que é sigilo profissional. Mas depois a coisa toda virou pública. O papel de médico não anulou a admiração de fã. O Dr. Raul tinha planos para ver o rei do rock em cima do palco. Ele estava programado para fazer um show em Memphis e que seria a primeira vez que ele ia fazer alguma coisa ali. E daí aconteceu a fatalidade, ele morreu e nós não tivemos a oportunidade de vê-lo. Naquele dia, o trabalho foi mais triste. A gente fica chateado porque tem certas pessoas que a gente prefere que não morressem, né? Elvis morreu, mas até mesmo o médico que atestou a morte concorda que o legado do rei do rock continua vivo. Fisicamente ele morreu, mas eu acho que
espiritualmente, ou a música dele, não sei se morre, não. Então, o corpo foi, mas a música ficou. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry?